Boa tarde a todos. Novamente estamos aqui iniciando mais um estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje estaremos iniciando o capítulo 5, Relacionamentos afetivos angustiantes. Iremos hoje compartilhar alguns textos da introdução do tema, que deverá prosseguir mais adiante com separações litigiosas e separações consensuais, harmoniosas. Mas lembrando sempre que o objetivo desses estudos é o estímulo da leitura de todo o livro. E diríamos não só o livro, de toda a série psicológica de Joana de Ângeles. Tentamos, através desses encontros, quebrar aquelas barreiras que se estabeleceu em muitos espíritas de sempre ver na leitura dos livros de Joana de Ângeles uma leitura difícil, complicada. Então o objetivo mais é a ajuda à superação desses bloqueios. Vamos para a introdução com um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel. É a parte referente à carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com Cristo. E aguarda, confiante, o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. Vamos fazer aqui algumas considerações para introduzir o nosso estudo. Então, Emmanuel aqui, de forma quase imperativa, diz a nós em alto e bom som: a carne é apenas tua veste. O corpo físico no qual nos mantemos durante a encarnação é um empréstimo da misericórdia divina, o qual, de maneira nenhuma, representa a vida em essência. E por isso, os objetivos que nos trazem a vida de espírito reencarnado é de aprimoramento, é de esforço e de luta. E por isso ele nos chama a considerar: luta e aprimora-te, trabalha e realiza com Cristo. Percebamos bem como todos os verbos aí são alinhados por Emmanuel na forma, no modo imperativo, no português. Mas ele nos aponta a consequência desse esforço. Aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. De fato, conhecimento da revelação espírita, do funcionamento das leis divinas, dão-nos um nível de entendimento e de convicção sobre a justiça, a misericórdia e o amor de Deus, estabelecida em suas leis, de forma segura, convicta. E por isso mesmo, Emmanuel faz essas colocações para que de fato nós possamos aproveitar o máximo essa nossa passagem pelo corpo material. Então vamos iniciar o nosso estudo, capítulo 5, do livro Encontro com a Paz e a Saúde, Relacionamentos afetivos angustiantes. Como dissemos a princípio, abrangerá mais adiante a questão das separações litigiosas e consensuais. Confundindo muitas vezes, por imaturidade psicológica, as sensações
com as emoções, deixa-se arrastar pelos impulsos dos desejos infremes, incontroláveis, estabelecendo compromissos graves que se transformam em desastres comportamentais. Então, na introdução desse capítulo, Joana vai nos levando a refletir sobre a causa que está por trás de inúmeros relacionamentos conflituosos, sofríveis, infelizes, e começa nos apontando essa causa, a imaturidade psicológica, aonde se confunde sensações com emoções. Sensações passageiras e temporárias, expressa pelo transbordar dos hormônios, principalmente na fase da adolescência, e que leva a impulsos dos desejos infremes. O pior de tudo é as consequências que muitas vezes advêm disso. Compromissos graves que se transformam em desastres comportamentais. O despertar da sexualidade, com toda a força dos seus hormônios, gerando necessidades aflitivas, responde pela precipitação com que se busca a satisfação imediata, sem observância das naturais consequências do gesto impensado. Então é aí onde começa a análise das causas de grandes conflitos comportamentais que mais adiante a criatura humana vivencia, sobretudo nos relacionamentos conjugais. Antes, o despertar da sexualidade com a força dos seus hormônios, gerador de necessidades aflitivas, é o pano de fundo para a precipitação na busca de satisfações imediatas. Os impulsos do desejo tornam-se confundidos com as mais sutis manifestações do sentimento do amor, quando a paixão assume o lugar do equilíbrio, instalando-se com vigor na conduta, especialmente do jovem. Então, é muito comum nessa fase da imaturidade psicológica os conflitos decorrentes de se confundir sentimentos com paixões. Paixões que normalmente, por mais forte que sejam, são passageiras. E quando isso ocorre, como o texto diz, assume o lugar do equilíbrio a paixão e as consequências são penosas, são desequilibrantes, especialmente no jovem. Mas também não só neles. Pode esse comportamento manifestar-se com o mesmo poder na fase pré ou pós-climatério feminino, a menopausa, ou também na andropausa masculina, ou também repontar no adulto, num período de frustração, ansiedade, gerador de solidão ou incompletude. Então, essas precipitações, aonde o amor é confundido, aliás, a paixão é confundido como sendo amor, e que pode se dar em variadas fases da vida da criatura humana, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas sempre por trás, como nós percebemos,
um certo clima de desassossego, de ansiedade e possivelmente de alterações hormonais, sem dúvida, principalmente no caso do climatério feminino ou da andropausa masculina, e que, às vezes, nessa fase, surge as paixões desequilibrantes. Nesse sentido, os relacionamentos virtuais, através da internet, quando cada qual oculta os conflitos e transfere-os para a responsabilidade de outrem, ensejam cantamentos paradisíacos, despertam paixões vulcânicas, resultante todos das insatisfações acumuladas. Então aqui também Joana faz a extensão dessa problemática numa área que cada vez mais tem se avolumado os desequilíbrios nos relacionamentos virtuais, através da internet. Porque neles, como ela aqui aponta, muitas vezes os conflitos, os desequilíbrios comportamentais se ocultam e, habitualmente, se transfere a responsabilidade dos estados emocionais de conflito que a pessoa passa para os outros. E isso dá-se de uma forma ainda mais fácil nos relacionamentos virtuais pelo campo de aparente neutralidade que o aspecto virtual protege aquele, entre aspas, que intensifica uma troca de sentimentos, de entendimento da vida com o outro, sem que esteja em um relacionamento presencial. Ora, se nos relacionamentos presenciais os conflitos e enganos dos sentimentos com as paixões já se verificam, quanto mais através dos chamados relacionamentos virtuais, aonde, como Joana aqui ainda aponta, ensejam-se encantamentos paradisíacos. A pessoa diz: encontrei a minha alma gêmea, encontrei aquela pessoa que me entende completamente. Quando, na verdade, o alicerce, a base desse relacionamento é o mais transitório possível e, por isso mesmo, estabelecido de forma virtual. É comum prosseguir-se no crescimento somático e intelectual sem um correspondente desenvolvimento emocional, detendo-se na fase lúdica, inconsequente, que se encarrega de criar situações embaraçosas, quando não muito graves. Então, é muito comum se dar com muita gente um crescimento de ordem somática, física, intelectual, mas sem haver uma maturidade em termos emocionais. A pessoa é um adolescente ou até um adulto com uma vivência emocional infantil. Por isso é feita a referência da fase lúdica, da fase de projetar a imaginação sem base nenhuma, natural e positivo na fase infantil, não na fase adulta. E inconsequente, que se encarrega de criar situações embaraçosas, quando não muito graves. Aí, muitas vezes, de uma conversa que poderia ser apenas uma troca de informações básicas, o outro cria todo um campo imaginativo de atenções que para ele seriam recíprocas em termos de sentimento, quando tudo não
passa, muitas vezes, de uma criação fruto da sua imaturidade emocional. Observando agora, com uma diferente ótica, o indivíduo lamenta a pressa com que procurou atender aos impulsos, dando margem ao surgimento de ojeriza pelo parceiro, que lhe tolhe a liberdade de outras opções que lhe parecem agora ideais, né? Então, depois que o compromisso se estende, às vezes inclusive com o surgimento de filhos, e aí o indivíduo lamenta a pressa com que procurou atender os impulsos, sobretudo de ordem sexual, dando margem ao surgimento de ojeriza, de aversão, de contrariedade profunda pelo parceiro, que agora ele percebe como lhe tolhendo a liberdade de opções que poderiam ser melhores para ele. Tudo isso resultante de um nível de maturidade emocional que cada vez mais é bem caracterizada na juventude e na sociedade atual. A predominância dos impulsos sexuais na fase juvenil do ser humano está a merecer expressiva contribuição psicológica e educacional, a fim de que possam evitar os desastres que decorrem da insensatez e da precipitação. Joana aqui chama a considerar que é importante que a sociedade, em termos educacionais e psicológicos, claro, sobretudo, busque ajudar, principalmente na fase juvenil, ao trabalho de maturidade no campo emocional dos jovens, objetivando evitar os desastres que decorrem dessa insensatez e da precipitação nos relacionamentos íntimos. É evidente que esse aspecto que aqui Joana chama a nossa atenção tem um ponto de apoio grande através do movimento espírita, pelo próprio conhecimento da vida espiritual, pelas propostas que nas casas espíritas se dão para a educação infanto-juvenil, que até certo ponto possibilitam condução, encaminhamento de interesses, de realizações para os jovens, possibilitando-lhes amadurecer e trabalhar esse lado emocional de uma forma mais harmoniosa e equilibrada. A herança da abstinência forçada por motivos religiosos ou decorrentes da ignorância ainda mais agrava a situação dos jovens em desenvolvimento, por não saberem como canalizar o excesso de energias de que se sentem possuidores. E é nesse ponto que realçamos o aspecto positivo patrocinado pelo movimento espírita aos jovens, porque, sendo o espiritismo uma doutrina profundamente racional e que por isso mesmo encontra um nível de receptividade maior na juventude, pelo fato de estarem na idade onde estudos, trabalhos escolares atuam de uma forma mais intensa nesse período, há um respaldo de apoio grande
através da doutrina espírita. Então, evita o que aqui é colocado, a abstinência forçada por motivos religiosos, nas chamadas religiões dogmáticas, aonde muitas vezes, sem oferecer um nível de compreensão e de entendimento dos objetivos da vida humana, segregam de uma forma abrupta, através de regras e de definições de comportamento que não atendem ao campo do sentimento e das emoções dos jovens. Então, isso, por falta de canalizarem esse excesso de energias hormonais, sobretudo, acaba abrindo campo para as alternativas desastrosas da sociedade materialista. Desportos e estudos, disciplinas sem rigidez, relacionamentos afetivos com significados fraternais, intercâmbio de ideias e convivência saudável contribuem valiosamente para facilitar o trânsito na juventude, sem traumas, nem compromissos precipitados e danosos. Então aqui, nesse parágrafo, Joana faz uma síntese das possibilidades ideais no trabalho direcionado à juventude para a canalização de um excesso de energia hormonal muito comum nessa fase. Então, desportos e estudos, relacionamentos afetivos com significados fraternais, intercâmbio de ideias, convivência saudável. É claro que tudo isso tem um respaldo muito grande, um apoio muito grande na percepção da vida do ponto de vista espiritual. Já quando a questão é levada no conceito da sociedade materialista, o imediatismo e a busca da satisfação das paixões e instintos acabam tornando desastroso para muitos jovens esse período que poderia ser de crescimento, de maturidade emocional. Nesse campo de experiência equilibradas, o amadurecimento psicológico estabelece-se, produzindo percepções seletivas entre paixão e amor, desejo e afeto, uso e abuso das funções geradoras da vida. Então, trabalhando, utilizando esses instrumentos que são amplamente divulgados no movimento espírita, para atividades, para trabalhos com a juventude, ajudará muito o equilíbrio das energias nessa fase, possibilitando o amadurecimento psicológico, facultando com que haja um discernimento ideal entre saber separar paixões e sentimentos, desejos e afetos, numa perspectiva aonde há um sentido de gratificação, de equilíbrio, por se perceber utilizando esse período da melhor forma possível. Ora, esses aspectos que são logo colocados aqui na introdução desse tema é apenas um preparo para o aprofundamento que virá em seguida relativo às questões das separações decorrentes, dos relacionamentos precipitados e infelizes, que nós estaremos abordando em nosso próximo estudo.
Lembramos que estudos anteriores estão disponibilizados no nosso canal no YouTube. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.